Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Vamos hoje dar continuidade ao nosso capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos aqui no item 9, nas instruções dos espíritos. Estamos vendo aqui uma mensagem do espírito Erasto, recebida em Paris em 1862, quando ele nos fala dos caracteres do verdadeiro profeta. Vejamos então a continuidade. Ele nos diz aqui, no parágrafo que começa com uma outra consideração, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da mensagem. Lembrando que ele está falando dos caracteres do verdadeiro profeta, não mais dos falsos, está falando do verdadeiro profeta. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, próprio Allan Kardec. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força de seu gênio, pela força de si mesmos, não é? Secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Ou eu sou missionário, eu vou fazer a codificação da doutrina espírita porque eu recebi essa missão de Deus. Eles conhecem isso. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. Quando ele diz aqui são adivinhados, é porque eles não têm essa premeditação, certo? Enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos, premeditadamente, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o verdadeiro profeta. O segundo, o falso, é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Né? Ninguém acredita, tem teto com medo de que não vão acreditar nele. Por quê? Porque está a mentir, é um mentiroso. Continua o nosso querido espírito Erasto. Tem-se visto estes impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e com todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Certo? Não dá para admitir isso. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só de seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Não é? Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Nós tínhamos um no Brasil, não é? Que se dizia o Cristo. Não sei se ainda está por aí. Aí está a questão. Olhai, prescrutai seus pensamentos e seus atos, esses que se dizem aí, né? Apóstolos, missionários, que venham a se dizer em algum momento o próprio Cristo. Prescrutai seus pensamentos e seus atos e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Incrível isso.
Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos cristos. Ele está falando da metade do século XIX, mas a gente pensa, não teria nenhum por aí hoje em dia? E aí, não é se dizendo o Cristo, mas é praticamente como se fosse que quando começa a dizer em nome de Jesus, como se isso desse um poder do próprio Cristo, vamos ter atenção. São árvores, todos nós somos árvores. Vamos avaliar. Tudo isso que está sendo dito nesse capítulo é muito importante, muito importante. Ah, mas eu estudo muito, eu sei muito. Não vamos nos fiar, eles mesmos dizem. Jesus mesmo disse que até aqueles que estão empenhados podem ser confundidos. Vamos manter nossa atenção muito, muito, muito grandemente. Notai, aliás, que há nesse momento em diferentes países vários pretensos cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas, né? Viver nas custas, né? Daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Aí a gente fica até, né, lamentando o futuro desses irmãos de humanidade que estão promovendo para si mesmos tantas lágrimas no futuro. Mas se temos, hoje em dia, isso não são mais... a doutrina espírita não vem nos templos iniciáticos, temos que ficar anos até poder abrir o livro dos espíritos. Não, tá? É domínio público na internet. Qualquer um pode ler qualquer obra da doutrina espírita. Então, não há nenhuma informação secreta, oculta. Está tudo aí. Nós podemos nos instruir largamente, profundamente. Ah, mas eu acho confuso. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente amplia o estudo, mais a gente vai entendendo cada vez mais um pouquinho melhor. Vamos então ao item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Aqueles que ele falou antes. No item... Isso. Aqui no item 7. O Kardec mesmo que nos trouxe. Não acrediteis em todos os espíritos. O espiritismo vem revelar uma alta categoria bem mais perigosa. Não está esta categoria entre os homens, mas entre os desencarnados, os espíritos enganadores e hipócritas. Os falsos profetas da erraticidade. Item 10. Essa mensagem é do espírito Erasto também. Erasto, discípulo de Paulo, foi recebida em 1862. E tem uma nota aqui, ver na introdução o parágrafo 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão. Provavelmente essa mensagem deve estar lá também. Falsos profetas da erraticidade. Então, nos diz Erasto. Continuamos com ele, acabamos com ele no item 9, vamos continuar com ele no item 10. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também
e em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem isso, permeio, verdades e mentiras. E assim vão tornando a trama cada vez mais fraca, que é para ver se arrebentam as resistências morais daqueles que lhes são alvo. E qualquer um de nós pode ser alvo, né? Semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, de permeio com a verdade, seus sistemas absurdos, que fazem os médiuns aceitarem. Vamos estudar mais e refletir melhor. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles, esses espíritos enganadores, que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos. Isso é muito importante. Dentro de uma casa espírita, começa um grupinho de cá, se implicar com um grupinho de lá. São as brechas por onde entram. Sintonia baixou, né? Porque quando começou na maledicência, na fofoquinha, na rádio corredor, a vibração baixa. Baixou, brecha que abre na parede de toda a instituição da casa espírita. Os trabalhadores da casa espírita são aqueles moirões que unem a cerca, né? Aqueles fios de cerca ficam presos nos moirões. Então, os trabalhadores são os moirões que sustentam a segurança fluídica e vibratória de uma casa espírita. Quando começa com a fofoquinha, com a rádio corredor, com os comentários menos pouco ou nada fraternos de uns contra os outros, isso já mostra que há fenda na cerca de proteção. E essa fenda não foi promovida pela equipe espiritual. Essa fenda foi promovida pelos trabalhadores encarnados invigilantes, profundamente invigilantes. Então, há que se ter muito cuidado, porque se o leigo, se aquele que está frequentando, se aproximando, ou aquele mesmo que desconhece, tem o atenuante do desconhecer, um tarefeiro de uma casa espírita não tem esse atenuante. Aí passará a ter um agravante. Por quê? Porque sabe, porque conhece, porque estuda, porque fala sobre isso. E não reflete sobre isso. E não avalia o que sai pela boca e o que passa pelo pensamento. Nós podemos todos escorregar e cair nesse sentido. Mas precisamos estar atentos de reconhecer que caímos, senão como levantar e prosseguir? Como não cair de novo? Precisamos estar muito atentos, porque esse tipo de espírito está sempre tentando comprometer, e derrubar e destruir o trabalho do bem na Terra. E como nós somos espíritas, estamos trazendo aqui para os arraiais espiritistas, para as casas espíritas. Então vamos ter atenção. Muitas casas já fecharam por causa desse tipo de ação, não é? Nós vamos fechamos aqui o primeiro parágrafo dessa mensagem. Amanhã até podemos ler rapidamente esse primeiro parágrafo.
vejamos como esse capítulo é realmente um capítulo de muita seriedade, muita responsabilidade, não que os outros não sejam, mas é algo que nós precisamos ter muitíssima atenção, principalmente na nossa tarefa, se a temos como espírita. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.